Olá, queridos irmãos e amigos da nossa Escola Bíblica Discipuladora, da PIB, e todos que estiverem assistindo a esse vídeo, a graça e a paz de Cristo a todos. Nós vamos retomar os nossos estudos falando sobre generosidade em tempo de escassez. Generosidade em tempo de escassez. O texto base do nosso estudo de hoje encontra-se no livro de 1 Timóteo 6, verso 17. 1 Timóteo 6, verso 17. E o tema da nossa aula de hoje é generosidade e os bens materiais. Generosidade e os bens materiais. Na aula passada nós falamos sobre generosidade e o tempo. Nesta semana nós vamos conversar um pouco sobre generosidade e os bens materiais. Antes eu gostaria de estar fazendo uma oração para poder iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor Deus, mais uma vez em estudar a Tua Palavra, em meditar, Senhor Deus, naquilo que Tu queres para as nossas vidas, Pai. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que neste momento tiraram um tempinho para estudar, Senhor Deus, a Escola Bíblica Discipuladora, todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, meu Deus, que todos eles sejam alcançados pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Generosidade e os bens materiais é o tema que nós vamos estudar. O autor desta lição, meus queridos, ele quer nos mostrar que os bens materiais, eles podem constituir uma grande tentação às pessoas. Uma grande tentação às pessoas. De fato, o materialismo, ele nos influencia, tornando-nos muito suscetíveis à avareza. O excesso, do materialismo, ele causa em nós a avareza, E a avareza é pecado. A avareza é pecado. A cultura do prazer, como ideal de vida, tem sido muito valorizada nesses tempos atuais, nos tempos de hoje, levando pessoas a desejarem coisas, por nenhuma outra razão, só querem ter, só querem adquirir coisas, adquirir bens, muitas vezes nem precisam, desse produto, não precisam desse objeto que estão adquirindo, mas elas querem ter. Quanto mais, melhor, As coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância na vida que os relacionamentos têm ficado em segundo plano, o relacionamento em família tem ficado em segundo plano. O excesso de trabalho, aquela busca pela renda, a busca por ter melhores condições financeiras, nos afasta das pequenas coisas, nos afasta do crescimento dos nossos filhos. Muitos pais não acompanham o crescimento dos filhos devido à grande carga de horário de trabalho, devido ao grande envolvimento naquela busca pelo dinheiro, a busca do poder ter, do poder adquirir, do poder comprar. E esses pequenos valores, que são considerados grandes valores, que é o valor da família, têm ficado em segundo plano. Na lição de hoje, nós vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais. Ou seja, nós vamos refletir sobre como administrar, os bens materiais, o nosso dinheiro, aquilo que compramos, aquilo que adquirimos. Vamos administrar da melhor maneira. Nós veremos, por exemplo, que a nossa casa, o nosso carro e outros bens são muito bem-vindos para o nosso conforto. Essas coisas, elas são bem-vindas. Uma casa confortável, o carro, uma moto, objetos dentro de casa que nos trazem um conforto, o ar-condicionado, elas são muito bem-vindas. No entanto, deve-se prestar atenção para o apego exagerado a essas coisas, A dependência dessas coisas. Nós precisamos ter um controle, nós precisamos
vigiar nesse sentido, né? Assim, meus queridos, os bens materiais, eles não são maus para nós, eles não são maus, mas sim um apego inflexível a eles, isso é que é mal, e isso gera o pecado. Isso gera o pecado, né? Primeiro ponto dessa lição, nós precisamos resistir. Mas nós precisamos resistir o quê? Nós precisamos resistir a esse apego exagerado aos bens materiais. Nós precisamos nos desprender da materialidade, né? Daquilo que o ferrugem, daquilo que o tempo corrói, né? Nós precisamos nos desprender disso, nós precisamos de todas essas coisas para nós vivermos com conforto. Mas não precisamos girar em torno disso o tempo todo, nos fechando e nos prendendo em nós mesmos. O que o apóstolo Paulo fala a esse respeito? O apóstolo Paulo, ele fez um apelo aos irmãos de Corinto. Vamos ler lá o apelo que o apóstolo Paulo fez para nós. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Olha a mensagem do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 12, 31. As tentações, meus irmãos, são camufladas para nós. As tentações, o tentador, ele camufla, né, as suas intenções para nos destruir, né? As tentações, elas são camufladas para nós naquilo que nos dão prazer e conforto. Elas estão disfarçadas naquilo. Né? Às vezes nós trabalhamos tanto, né, e adquirimos uma bela casa no campo ou uma casa na praia e passamos a usá-la e usufruir disso a maior parte do tempo, deixando as nossas atividades, deixando de nos relacionarmos, deixando de fazer a obra de Deus, né? Deixando de ir à igreja, de congregar, porque todo final de semana tem uma viagem. Todo final de semana eu estou ausente da presença de Deus, ausente da obra que Deus colocou na minha mão, ou seja, eu estou colocando como foco os meus bens e estou me distanciando de Deus. E essas tentações, elas são camufladas, nós precisamos ter um cuidado porque o inimigo, ele entra justamente nisso. Nessa parte, esse amor exacerbado às coisas, aos bens, isso nos faz pecar. Isso nos faz pecar. Elas se apresentam para nós como descanso daquilo que é a nossa obrigação e dever. Somente com discernimento espiritual, somente buscando a presença de Deus, né, nós vamos perceber a sutileza que os bens materiais eles se apresentam para nós, nos levando ao pecado, né? O amor ao dinheiro, o amor ao material, às compras, né? Ao ter, e essa eterna insatisfação. Isso gera a nós uma profunda infelicidade. Uma profunda infelicidade porque sempre nós vamos querer ter. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então nós precisamos vigiar e precisamos buscar em Deus a orientação e a direção para entendermos isso e sairmos fora disso. Sairmos fora disso, né? Por meio da reflexão da palavra e da oração, nós podemos sair disso. Nós podemos escapar dessa cilada do maligno, que é o escape mesmo. Precisamos escapar disso e vencer as artimanhas do inimigo. Ok, querido? É muito fácil, preste atenção no que o autor está dizendo nessa lição. É muito fácil deixar que as coisas materiais dominem nossa vida. É muito fácil, às vezes, um pequeno aparelho, um smartphone, um pequeno celular, nos rouba horas do dia, com postagens, com curtidas, com likes, não é? Com conversas, muitas vezes desnecessárias e repetidas. Às vezes, eu mesmo em meu celular recebo inúmeras mensagens repetidas, mensagens que foram compartilhadas. Não é nem uma mensagem pessoal, personalizada de alguém, não.
A pessoa pega um áudio que alguém passou e passa trocentas vezes. Se você faz parte de vários grupos, você recebe a mesma mensagem em todos os grupos. Ou seja, você perde o seu tempo ali, você está deixando de ser um mordomo do seu tempo, tanto vendo essa mensagem quanto quem saiu distribuindo as mensagens, né? Não teve aquela sabedoria de pelo menos personalizar essa mensagem. Grava um áudio pessoal e manda para a pessoa, né? Grava um áudio com a sua voz mesmo e manda para a pessoa no privado. Não fique compartilhando coisas que você já recebeu trocentas vezes e fica reproduzindo aquilo que torna-se uma coisa chata e desagradável, né? Então nós precisamos ser mordomos do nosso tempo, precisamos pedir a Deus para ensinar a contar os nossos dias, ou seja, ensinar a fazer não perdermos tempo, otimizar o nosso tempo, sermos sábios nas nossas ações, nas nossas atitudes. Precisamos pedir a Deus. Assim, muitos são levados pela roda do consumo, consumindo, para logo em seguida vir o quê? A insatisfação, insatisfeitos, né? Aí vão querer desejar algo mais e algo mais. O segundo tópico dessa lição, que é tão importante quanto o primeiro, é guardar ou doar, né? Há pessoas que acumulam tanta coisa, mas têm uma dó no seu coração quando precisa desfazer, quando precisa abençoar alguém com aquilo, né? Então, pergunta para nós, guardar ou doar? O que a Bíblia fala? A Bíblia não fala que melhor é dar do que receber? Tem até uma música do compositor Asaf Borba, que fala assim, melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar ao que pede, ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar, né? Isso é uma verdade. É possível a gente dar sem amar, doar simplesmente. Mas é impossível, queridos, amar sem dar. Se você tem o amor de Jesus no seu coração, compartilhe. A avareza é pecado. A avareza é pecado. As bênçãos que nós possuímos, elas, na verdade, são bênçãos, são presentes de Deus para nós administrarmos, ok? Para nós administrarmos. E essas bênçãos, elas precisam ser compartilhadas. Se você é abençoado, passe agora a ser abençoador, porque é melhor, não é? A Bíblia não fala que é melhor dar do que receber? É isso que está querendo dizer. Dar a quem pede, a quem tem fome. E você não vai ficar menos próspero se você abençoar. Você não vai ficar mais pobre se você abençoar alguém com aquilo que Deus tem dado a você, aquilo que Deus tem te abençoado, tem abençoado a sua vida. Não é? Vamos seguir. Deus deseja, meus queridos, que nós experimentemos uma alegria verdadeira. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20 e 35. A gente acabou de conversar ainda há pouco, não é isso? Então, a generosidade e o egoísmo não podem coexistir. A generosidade e o egoísmo não podem caminhar juntas, né? Uma vez nós termos passado por Jesus, não poderemos mais ser os mesmos. Não poderemos mais ser os mesmos. Porque senão, onde fica o nosso olhar de misericórdia, né? O nosso olhar de compaixão, a nossa ajuda mútua, né? O que Jesus fez? Jesus ele não repartia? Jesus ele não abençoava? Jesus ele não curava? Não caminhava com as pessoas? Não andava com a prostituta, com o publicano? Onde Jesus passava tinha gente. Onde Jesus passava ele estava abençoando. Né? Ele não ficava sozinho, recolhido, guardando o tesouro para ele. Ele repartia. Né? Ele repartia. Temos o exemplo das igrejas de Macedônia. O que aconteceu nas igrejas de Macedônia? Elas estavam passando necessidade, meus irmãos. Num primeiro momento, poderia parecer até que os membros estivessem dispostos a doar. Que eles não tivessem, a primeiro momento, né?
Parecia que eles não estavam dispostos a doar. Mas não é bem assim. Pela graça de Deus, o que aconteceu com a igreja lá? Pela graça de Deus, eles não apenas se dispuseram a doar, mas também contribuíram além do que eles podiam, ou seja, além das suas posses. Prestem bem atenção. Eles contribuíram além das posses deles. Aí vocês me perguntam, por que eles faziam isso? Se eles não tinham tanto assim, por que eles davam? Porque eles não eram materialistas. Eles não eram acumuladores. E a visão da igreja lá, naquele período, era a visão de céu. Não é? Acumular tesouros no céu. E não aqui. E não aqui na terra. Eles queriam fazer o quê? Expandir o reino de Deus. É simples, meus queridos. A visão terrena nos faz pequenos. E a Bíblia diz que não é bom você pensar só para essa vida. Nós precisamos pensar para aquela outra vida com Deus, que aquela vida é eterna. Você sabia que existem duas eternidades? Uma eternidade para o mal e uma eternidade para o bem? Uma eternidade para o fogo, para a tristeza, o ranger de dentes, e uma eternidade para o gozo eterno e alegria com o Senhor? Então nós precisamos fazer o quê, meus irmãos? Com a nossa estimativa de vida pequena que nós temos aqui, né? Nós somos orgânicos, nós temos uma validade, vamos dizer assim. Mas lá no céu nós vamos ter uma vida eterna, então nós precisamos acumular o quê? Tesouros para a vida eterna, ok? Por isso é que Deus pede que nós nos despreendamos desse materialismo que nos torna tão pequeno, que nos torna tão mesquinho. Ok, meus irmãos? Vamos prosseguir. Que exemplo de corações generosos nós vimos do comportamento da igreja, né? Eles foram transformados pelo poder do Evangelho. E nós, quando passamos por Jesus, nós precisamos ser transformados pelo poder do Evangelho. E ter essa compreensão. Essa atitude dos cristãos, lá da Macedônia, ela está em total contraste com o que acontece hoje, meus irmãos. Total contraste com o materialismo egoísta que é constatado hoje na vida de muitos, na vida de muitas pessoas. É um contraste, né? Quando se permitem dominar pelos seus bens materiais. As pessoas são dominadas pelo celular, são dominadas pelo seu carro, são dominadas pela sua casa de praia, né? A sua casa do campo. São dominadas, meus queridos, não encontram mais tempo para abençoar. Só querem cultuar as suas próprias bênçãos. Essa é que é a verdade. Quando Deus pede que nós nos despreendamos disso tudo e tenhamos a visão do céu, a visão do reino, né? Não é mal nós termos esses confortos todos que eu falei, as suas casas, seus carros, não é mal. O mal é o exagero, o apego exagerado a essas coisas. A gente se esquece do necessitado, a gente se esquece. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma vizinha, falando que o sol brilha para todos. E ela encontrava essa desculpa para não ajudar as pessoas. Uma visão totalmente equivocada. Ela quis dizer que ela era próspera, não é? Tinha boas condições, uma boa condição social. E toda vez que ela via um mendigo ou uma pessoa carente, uma pessoa precisando, né, de assistência, de ajuda, ela simplesmente se fechava em si mesma e falava: o sol brilha para todos, cada um que pegue suas oportunidades. Um grande equívoco, né? Uma senhora de cabelos grisalhos e tudo, mas assim, profundamente infeliz em sua ignorância. Profundamente infeliz, não é mesmo? Porque a palavra de Deus, ela diz justamente o contrário, né? Nós precisamos ter a misericórdia, nós precisamos ter o amor, né? E a Bíblia mesmo diz que os pobres sempre vos tereis, não é? Então nós precisamos compreender isso. Assim, muitos são levados pela roda do consumo, né? Para logo em seguida, insatisfeitos ficarem e querendo cada vez mais, né? Então, foi um exemplo realmente de coração generoso, esse que nós acabamos de ver, né? Essa atitude dos cristãos da Macedônia. Que exemplo dos macedônios sirva, meus irmãos, sirva de exortação
para nós, para a igreja desse tempo, para mim, para você que está assistindo, né? Em relação ao repartir com os necessitados. Repartir com os necessitados. Você se percebe generoso ao dispor de algo. Quando você tem a capacidade de compartilhar algo com alguém, você torna-se uma pessoa generosa. Principalmente quando você não espera nada em troco. Quando você não espera nada de retorno dessa pessoa. Se ela te pediu emprestado, você dê para a pessoa. Você não empreste. Seja generoso, né? Seja misericordioso. Melhor é dar do que receber. Se você está na posição de abençoador, é porque você já está em outro nível. Você já foi abençoado de forma a retribuir isso a alguém. E é isso que Deus quer de nós, que nós estejamos em um outro nível, em uma outra esfera espiritual, em um outro nível emocional, em um outro nível de amadurecimento em nossa vida cristã. É muito importante nós observarmos isso. Somente cristãos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, somente cheios vão conseguir combater essa ganância, vão conseguir combater essa idolatria aos bens materiais. E é isso que o estudo de hoje está nos ensinando. Nós precisamos nos revestir da presença de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo em nossa vida, para poder mudar mesmo o rumo da nossa história e da nossa vida, né? Precisamos exercer o amor altruísta no coração e expulsar de vez, né, essa questão da ganância. Eu quero porque eu quero mais, e é pouco, é mais, é mais, é mais. Nós podemos ver que existem pessoas, meus irmãos, por exemplo, que, vou citar somente um exemplo, moram num bairro elegante, um bairro na Zona Sul, vamos dizer assim, e num apartamento confortável, e entra em profunda depressão porque costuma sair 2 vezes, fazer uma viagem internacional para a Europa ou outro país qualquer, 2 vezes, e não conseguiu fazer por conta da pandemia, e entram em profunda depressão por esse motivo. Você imagine, uma pessoa de um bom padrão social, morando no metro quadrado mais caro do Brasil, não é? Fica insatisfeita porque não conseguiu fazer aquela viagem que faz anualmente, não é? Ou seja, quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais e mais, e uma eterna insatisfação. Ou seja, quem não tem o Senhor Jesus no coração vai estar sempre insatisfeito, pois esta lacuna, essa brecha e esse buraco que existe na vida dessa pessoa só pode ser preenchida por um Deus. Só pode ser preenchida por Deus, não é? Não é o objeto, não é o dinheiro, não é a fortuna, não são as viagens que trarão a alegria e a satisfação. Essa é a prova real disso, né, meus irmãos? Entendamos, portanto, que a terra, ela não é nossa. Ou seja, todos os bens, todas as coisas, Deus criou a terra. Deus criou a natureza, os animais, o mundo, os planetas, criou a nós mesmos. Ou seja, tudo é dele, inclusive nós. Por isso que ele pede que nós sejamos bons administradores. Por isso que ele pede que nós sejamos bons mordomos. Porque se ele nos apresentou essa obra-prima da natureza, né, e coroou a natureza criando o homem, é para que nós vivêssemos e cuidássemos daquilo que ele fez, daquilo que ele proporcionou para nós, não é mesmo? Então nós precisamos ter essa direção de que precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida física, da nossa vida emocional, meus irmãos. No momento de pandemia, pessoas tiveram que coabitar juntos no mesmo espaço, né, por conta do isolamento. Aí nós podemos observar a questão do relacionamento. Pessoas não conseguem se relacionar dentro de casa. Pessoas com o emocional totalmente abalado, totalmente deficitário, né? Encontrando dificuldades profundas, entrando, se estressando, e a questão do feminicídio, né?
Por isso é que Deus pede, meus irmãos e meus amigos, que nós busquemos direção a Deus para esses tempos difíceis, para esse tempo de dificuldade e de adversidade, não é? Vamos prosseguir aqui. Cabe-nos, então, assim como afirmou o salmista, reconhecermos que tudo provém de Deus, graciosamente, inclusive nós, como eu acabei de falar. Nós também somos propriedade dele, né? Nós também somos propriedade dele. Então, por isso é justo, meus irmãos, partilhar sempre que possível, e necessário, compartilhar, dividir, distribuir, transbordar, né? E mostrar e apresentar essa graça que nos alcançou às outras pessoas, não só no verbo, mas no material também, mas também na prática. Muitas vezes nós falamos assim, que Deus te abençoe. Mas assim, Deus te abençoe. A pessoa está com fome, está sem um dinheiro da passagem, está encontrando dificuldade financeira, né? Precisa de um apoio, uma oração, um apoio espiritual, um abraço, um conselho, né? Uma oração, e simplesmente nós damos aquele tapinha nas costas e falamos, que Deus te abençoe. Sinceramente, queridos, nós estamos sendo generosos quando nós fazemos isso? Nós estamos sendo generosos? Nós não estamos sendo generosos. Nós estamos sendo abençoadores verdadeiramente? Nós estamos amando, porque a gente entende o amor como um sentimento, mas não é um equívoco entender o amor como um sentimento apenas. Entenda o que o professor está falando. É um equívoco entender o amor como um sentimento apenas. O amor, ele precisa ser praticado. Não basta você falar que ama a pessoa, mas você não puxa a cadeira para a pessoa sentar, você não abre a porta para a pessoa passar, você não cede o seu lugar, você só ama. Eu amo. Mas você não pratica nada, você não materializa esse amor, você não externaliza esse amor. Ou seja, você não ama. Correto? Então nós precisamos compreender isso. Precisamos nos despertar, meus queridos, para a responsabilidade de olhar para o próximo com generosidade. Olhar o próximo com generosidade. Porque quando a gente passar a fazer isso, os bens, eles deixarão de ter o mesmo valor possessivo. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que eu tenho e que você tem, deixará de ter um valor possessivo e estarão à disposição para ajuda. Estarão à disposição para ajuda, né? Às vezes a gente vê num carro assim escrito, foi Deus que me deu, a serviço do Senhor. Mas a pessoa é incapaz de levar alguém ou de buscar alguém em algum lugar, não é? Agora, então, com o preço do combustível às alturas, né? As pessoas que já eram avarentas, agora elas estão exercendo com mais, com mais veemência, né? A sua avareza. Não é? Porque se antes você já não abençoava com os seus bens, agora você encontra desculpas. E é nessas desculpas que o inimigo ele entra para nos levar ao pecado. Vocês estão entendendo? É nessas desculpas que a avareza entra, né? Que a ganância entra, que aquela forma de se isolar entra. Não vou me expor porque vão pedir para me fazer coisas, vão me dar serviço, vão me cobrar coisas, entendeu? Então nós precisamos vigiar e ter cuidado, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo, não é? E nós não podemos brincar de ser cristão, não podemos brincar de amar ao próximo, não podemos brincar de deixar de ter essa compaixão em nosso coração e em nossas práticas e atitudes, ok? Paulo descreve todos os seus bens materiais. Olha o que Paulo fala. Paulo descreve todos os seus bens materiais e imateriais que possuía antes do seu encontro com Cristo. Prestem atenção, antes do seu encontro com Cristo. E a partir daí ele passou a dar mais valor ao seu chamado, declarando: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Olha só. O que era lucro para mim, passei a considerar perda por causa de Cristo. Filipenses 3, 7 a 9. Agora em sua vida, o que importava era servir. Vocês entendem aquilo que eu disse no começo, que quem passa por Jesus
nunca mais continua sendo o mesmo. Não continua sendo o mesmo, meus queridos. Quem passou verdadeiramente por Jesus mudou. Mudou seu coração, mudou a sua mente, mudou seu entendimento, mudou a sua forma de pensar e de agir, né? E de agir. É isso que acontece. O que importava para ele agora era servir. Servir a Cristo com todo o seu conhecimento. Ou seja, tudo aquilo com que ele foi abençoado, ele colocou na causa agora. Imagine. Né? Imagine o poder de alcance. Quando você é abençoado, quando você está cheio e você coloca todo esse material bélico, quando você coloca toda essa estrutura a serviço do reino, para a expansão do reino. Imagine que maravilha. Então, meus irmãos, vamos continuar. Quarto e último ponto. Mais importa dar valor àquilo que é eterno. Eu acabei de falar. Mas importa dar valor àquilo que é eterno. Ou seja, as coisas materiais ficam, ou ficarão, ou deveriam ficar, né? Deverão ficar em segundo plano, e deveremos pensar naquilo que é eterno. O que é eterno? Abençoar pessoas, levar pessoas a Cristo. Isso é eterno, não é? Falar do amor e da misericórdia de Deus, compartilhar a graça que nos foi alcançado, compartilhar com o outro. Isso são valores eternos, meus irmãos. Nós estamos em uma outra esfera, nós não estamos só no acumular, só no aqui e agora, mas nós estamos pensando em superlotar o céu, de sermos um agente do crescimento e da expansão do Evangelho. Essa é a intenção. Não é? Então nós precisamos nos despojar da vaidade. Jesus lembra aqueles que estão à sua volta que a vida tem um fim e dela nada se leva. Lembra que eu falei no início que nós somos orgânicos, né? Nós temos um prazo de validade? O nosso corpo acaba, não é? Mas nós pertencemos a uma eternidade. Então são valores que nós temos que levar para a eternidade, não para esse momento agora, né? Por isso que nós precisamos alcançar pessoas através da nossa instrumentalidade, através das nossas ações, das nossas atitudes. Uma pessoa avarenta será sempre alguém insatisfeito. Por isso que a avareza é pecado, porque ela estará sempre insatisfeita. Tudo o que alcançar ainda será pouco. Não basta, né? Ainda será pouco. Agora vamos ver aqui a matemática do apego aos bens. Eu achei isso aqui bastante interessante. Acompanhe. Ganância mais avareza mais vaidade é igual a insatisfação. Igual a insatisfação. Né? Então, meus irmãos, Salomão adverte sobre a brevidade da vida. Ele já nos fala, né? E nos estimula a fazer tudo o que for necessário. Tudo o que for necessário nesta vida, né? Para abençoar pessoas, para ajudar pessoas, para usar tudo aquilo o qual nós já fomos abençoados, para abençoar pessoas, para levar pessoas a Cristo. Mas abençoar no verdadeiro sentido da palavra. Não é só dar aquela palavrinha, Deus te abençoe. Não. Vida na vida, acompanhar, abençoar, ajudar. Melhor é dar do que receber. E você dando, você não vai ficar menos próspero, como eu havia dito, né? Porque Deus vai te honrar e vai te abençoar. Vamos então caminhando para o final. Conclusão, meus irmãos, desse estudo. Conclusão desse estudo. Existe uma teologia da prosperidade que diz que quanto mais você der, mais rico você vai ficar, né? E nós podemos observar que não é bem assim. Nós vemos o exemplo da igreja da Macedônia, né? Que eles ofertaram além daquilo que eles podiam, né? Além daquilo que eles podiam. Eles estavam com dificuldade, mas eles não pensaram em dar. Eles não foram mesquinhos no ofertar, porque eles estavam pensando nos valores celestiais. E é isso que nós precisamos pensar, nos valores celestiais. O fato deles doarem, não os tornou mais ricos, meus irmãos.
mas focaram naquilo que era eterno. Eles focaram naquilo que era eterno, ou seja, a salvação das pessoas. Que nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, possamos focar naquilo que é eterno, ou seja, a salvação das pessoas. Vamos usar tudo aquilo que Deus já nos abençoou para abençoar pessoas. Vamos utilizar, colocar em prática agora tudo aquilo, né? Vamos estar agora caminhando em um outro nível, passar de abençoado para abençoador, porque melhor é dar do que receber. Que nós possamos ter isso em nossa mente, em nosso coração e em nossas atitudes, sabendo administrar as nossas vidas, as nossas relações, o nosso emocional e os nossos bens materiais. Tá bom, meus queridos? Que Deus então nos capacite, nos oriente, nos dê a direção para que possamos seguir segundo a sua vontade. Que Deus abençoe você que assistiu até agora. Peço que continue assistindo às nossas aulas, a aula do professor José Oliveira e dos demais professores. Tá ok, meus queridos? Então, receba o meu fraterno e caloroso abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém.